Olá, minha gente, muito boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Iniciamos agora, com muita alegria, as celebrações oficiais dos 50 anos do PPGCC. E é claro que a gente tem muita história para contar. Bom, já aviso que não vai dar para contar tudo hoje. Por isso mesmo, planejamos a continuação dessa celebração em 2021, quem sabe incluindo um evento presencial, de preferência depois da tão sonhada vacina, tudo bem? Mas para hoje teremos uma conversa com aproximadamente 1 hora de duração. Eu vou administrar esse tempo fazendo o papel do chato, então já peço desculpas antecipadamente. Também para ajudar a contar tanta história, inauguramos hoje um site comemorativo. Eu vou compartilhar com vocês. Aí está, acho que vocês estão vendo aí o site, né? Já temos bastante material, textos, fotos e vídeos sobre a história do programa, além de vários depoimentos por escrito e por vídeo, enviados por professores, egressos, membros da comunidade contábil. Eu agradeço muito a quem enviou o depoimento e peço para que quem ainda não enviou, colabore e marque sua presença na nossa história, faça parte dessa celebração. Você pode enviar seu depoimento diretamente no site, clicando aqui. Lá pode fazer upload de texto, fotos e vídeos. Com isso, a gente vai enriquecendo o site ao longo dos próximos meses, com novos depoimentos e também outros materiais que a gente vai postar sobre a história do programa. Mas já tem muita coisa legal aí, incluindo números importantes da nossa história. Nós que gostamos de número, né? Por exemplo, nós levantamos a produção intelectual registrada nos currículos Lattes de todos os nossos egressos e egressas desde o início dos anos 70. E tem muita coisa. Aqui vemos, por exemplo, o número de artigos publicados em periódicos científicos. Entrando no Saiba Mais, eu vejo mais detalhes e outras informações. Eu posso, inclusive, ver cada uma das produções. Por exemplo, cada livro publicado ao longo de toda a história pelos egressos do programa. Aqui estão os livros. Aqui cada um dos livros, em cada um dos anos, e os títulos e os autores. E também é interessante olharmos para o papel do programa na multiplicação de mestres e doutores, não apenas diretamente, mas também indiretamente. Vou mostrar um link bem interessante que está no nosso site. Aqui a gente descobre, por exemplo, que um dos nossos convidados de hoje, o professor Sérgio Dildícibus, tem nada menos do que 3.807 descendentes acadêmicos. Ou seja, o professor Sérgio formou muitos mestres e doutores, e esses mestres e doutores formaram muitos outros mestres e doutores. Bom, se der tempo eu falo mais um pouquinho do site no final. Visite o site, por favor. Mas agora eu passarei a bola para os nossos convidados. Nós temos na sala vários professores, inclusive o diretor da FEA-USP, Fábio Fresati, e o chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária, Valmor Slomski. Estão aqui também os professores Ariovaldo dos Santos, Anderson Braga e Edgar Cornacchione. Nem todos os presentes falarão nessa live, mas eu aproveito esse momento para agradecer o apoio de todos os docentes e colaboradores do PPGCC, agradeço o apoio da FEA-USP e do nosso departamento, e o apoio fundamental da FIPECAF, inclusive para montar o site. Eu agradeço ao presidente da FIPECAF, o professor Wellington Rocha. Agradeço também a presença dos nossos convidados mais do que especiais, os professores Sérgio Dildícibus, Eliseu Martins, José Elias Férez de Almeida e Maria Clara Bugarim. E agradeço a presença, é claro, de todas e todos que nos assistem e que podem participar por meio do chat no YouTube. Bom, primeiro eu passaria a palavra para uma saudação
do nosso diretor, professor Fábio Fresati, que também é egresso do PPGCC. Por favor, Fábio, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu quero saudar todos os participantes dessa live, e, em especial, honrar essa mesa tão qualificada como nós temos nesse momento. E, na sequência, eu quero cumprimentar o programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade. Na sociologia, as pessoas dizem que um programa não é uma pessoa, não é um ser humano, né? Então, eu estou fazendo, na verdade, uma adaptação, uma ratification. Eu estou humanizando ou personalizando algo que, na verdade, é constituído por gente, por pessoas. Mas parabéns, programa. Na verdade, o programa surgiu no Brasil para atender uma lacuna importante, num ambiente que era muito, muito relevante, não só em termos de identidade, mas de capacidade de multiplicação do conhecimento a partir da formação. Então, esses cumprimentos eles são muito importantes do ponto de vista de entender que por trás do programa, e aí eu estou olhando um período em que eu convivi de uma maneira muito mais próxima com os nossos gigantes. Um programa só dura 50 anos porque tem gigantes. E nessa mesa aqui tem 2, pelo menos. Só para ter uma ideia, dentro da FEA nós temos 17 professores eméritos. Professor emérito na faculdade é o título máximo que alguém pode, de alguma forma, aspirar. E nós temos 2. Nós temos o professor Sérgio Liudíssimos e Eliseu Martins. O que isso significa, hein? Que, de alguma forma, numa construção, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento, que tenham envolvimento, compromisso e capacidade de articulação. Então, nós temos e temos o prazer. Deixa eu aproveitar, o Valmor vai reforçar isso. Nós temos, recentemente, tivemos a oportunidade de reconhecer o professor Catelli, infelizmente não em vida, mas sempre oportuna, também o seu reconhecimento. Ou seja, os nossos gigantes estavam e estão entre nós, contribuindo de uma forma contínua. Eu gostaria de citar outros gigantes, eu vou cometer aquele erro do tipo 1, tipo 2, né? Se eu não falo, eu perco uma oportunidade. E se eu falo, alguém vai ficar magoado porque eu não lembrei, né? Então, essa escolha pessoal. Eu tenho alguns gigantes importantes durante todo esse tempo. Reinaldo Guerreiro. Vocês vão pensar, pô, mas o Reinaldo, o Catelli... quando as pessoas dizem que as pesquisas estão longe das organizações, eles vêm para desmentir. A visão indutiva do Catelli e a continuidade disso até hoje, do Reinaldo, desmentem isso. Mas uma brincadeira que eu faço com o Reinaldo é a seguinte: Reinaldo, eu não sei se você manja mesmo de contabilidade, mas de estratégia você é bom. Sabe por quê? Porque lá atrás, 97, 96, por aí, nós precisávamos aumentar a nossa internacionalização. O que o Reinaldo fez? Todo mundo vai para um congresso Claro, no México, pessoal. A reunião do conselho foi no México. E aí a nossa internacionalização ela cresceu muito em relação ao que era no passado. O segundo é o Ari, pessoal. Ariovaldo dos Santos. Vocês acham que eu vou falar em manual? Correção integral? De jeito nenhum. O Ari foi o cara da maior importância na questão de abrangência, integração. Sabe por quê? Ele, durante muito tempo, ele coordenou o programa dos estrangeiros. Qualquer estado no Brasil hoje, qualquer estado, desafio alguém a achar algum. Tem algum estado novo aí, pessoal? Eu sei que o nosso governo é meio imprevisível, né? Mas um programa maravilhoso. É uma das coisas que eu me orgulho, de alguma forma, de ter participado ali. E que trouxe um efeito extremamente importante do ponto de vista de integração, de oportunidade para as pessoas. Bom, eu lembro de outros, eu não vou gastar muito tempo, senão o Lucas me corta a fala, mas o Barbieri, né? Pô, cara, não fechou a correção integral. Vai procurar a diferença lá no caixa, meu. A gente virava à noite. Eu queria pensar também que o Corrar trouxe uma contribuição muito grande do ponto de vista de métodos quantitativos. E, pô, cara, isso aqui não é variância, é desvio padrão, pô, você não entendeu?
ele trouxe uma contribuição bastante importante, e muitas vezes a gente não lembra disso, assim como o Gilberto, em termos de metodologia, e tantos outros. E eu queria lembrar também que a FIPECAF foi uma parceira fundamental para o crescimento, a continuidade, o desenvolvimento do programa de pós-graduação. Eu sou o número 57. Eu não sei quantos de vocês assistiram o Fantasma da Ópera, mas lá tem um número, né? 24601. O Jean Valjean, ele foi vários personagens na vida. Quer dizer, ele, na verdade, teve vários papéis dentro da sua sequência. Mas o que eu percebo do ponto de vista daqueles que são egressos do programa? A identidade. De alguma forma, sendo transmitida em qualquer canto do Brasil. E isso, para mim, é um motivo de orgulho. Para encerrar minha fala, eu fui buscar um nome que eu não citei. E que eu lembro até onde eu fui conversar com ele antes de dizer assim, olha, eu gostaria de fazer o processo seletivo, né, que é uma coisa que também a gente não esquece, né? Se você caísse numa banca com uma seta dupla que está aqui, nossa, vai ser difícil de passar. Não, mas espera aí, hoje eles estão de bom humor, né? Coisas da vida. Mas eu vou ler um trecho que está aqui nesse livro, que graças ao Ari, nós geramos, e ele está disponível lá na chefia do Departamento de Contabilidade e Atuária, e tem um trecho de um depoimento feito pelo professor Masayuki. E eu queria ler. Comecei o mestrado em 1974. Antigamente era um pouco mais tranquilo do que é hoje. Atualmente, você tem prazo, limites. Acho que são 2 anos e meio que a CAPES exige. Naquele tempo, não. Eu poderia fazer o mestrado em 10 anos. Fala baixo, hein? Lucas, passado, hein? Fazia as disciplinas espaçadamente. E, além disso, as matérias eram feitas com os meus amigos. Eliseu, Sérgio, Stephen, Catelli, Rolf. Era muito gostoso. Em sala de aula, eram poucos alunos. Eram todos professores da escola. E a gente levava a sério. Eu vou parar por aqui. É muito interessante quando a gente resgata coisas que deveriam ser sempre. Eu deveria olhar sempre para as pessoas como meus amigos, como meus aliados. E essa mensagem pura, ingênua, eu gostaria que permeasse, continuasse permeando e fosse realmente uma dimensão importante. Não é só levar a sério o curso, mas de alguma forma ter uma relação muito aberta, muito produtiva, eu diria até amorosa, com aqueles que estão por perto. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. De novo, parabéns, programa! Obrigado, Fábio. Esse livro que o Fábio mencionou foi o primeiro esforço, pelo menos que eu conheço, né? O primeiro grande esforço de levantar a história do programa, e vários trechos estão no site. Então, tem esse trecho do professor Masayuki, por exemplo, está no nosso site. Então, tem lá várias histórias, né? Eu pretendo deixar o livro inteiro lá, mas os trechos já estão lá, que se referem à pós-graduação. E agora, então, passo a palavra para o nosso chefe de departamento, também egresso do PPGCC, professor Valmor Slomski. Por favor, professor. Boa tarde, senhoras e senhores. Para mim é uma alegria enorme estar aqui neste momento como chefe do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA-USP. Foram apenas 14 chefes antes de mim. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 com o professor Sérgio. É extraordinário esse departamento que completará no ano que vem 75 anos e o nosso programa 50 anos. Lendo a folha de hoje, estava lá, como todos os dias, a capa da folha de 50 anos atrás. E há 50 anos atrás o país vivia um momento difícil. E uma das notícias era morte policial que tentou evitar o sequestro do embaixador da Suíça. O programa iniciou num momento difícil do país, do ponto de vista democrático. Mas, felizmente, nesses 50 anos, este programa produziu
muito conhecimento contábil do ponto de vista societário e muito do ponto de vista da controladoria e contabilidade. Há 50 anos, eu tinha 8 anos. Quando esse programa iniciou, eu estava com 8 anos de idade. Senhoras e senhores, quando o programa estava com 23 anos, em 1993, eu desembarquei aí na FEA para a primeira turma de estrangeiros, sob a coordenação desse projeto, o professor Ariovaldo dos Santos, chefe do departamento, o professor Eliseu Martins, professor Masayuki, coordenador deste programa de pós-graduação. Cheguei na FEA porque em 1990, Valmor, seu som sumiu. Bem, então, como dizia, há 23 anos cheguei aqui e com muita alegria, porque há 2 anos antes eu tinha vindo a São Paulo e assisti uma palestra daquele que com muita alegria batalhei como chefe do departamento, com apoio do Departamento de Contabilidade Atuária, com apoio do Departamento de Administração, de Economia, para que o professor doutor Armando Catelli se tornasse professor emérito da FEA. E com muita alegria, ele obteve dos 60 eleitores 57 votos. Então, para mim é um orgulho dizer que o professor Catelli é professor emérito da FEA. Ele me motivou a vir para a USP fazer meu mestrado e meu doutorado. Nesses 6 anos, de 93 a 99, concluí o mestrado e o doutorado. Voltei para Santa Catarina. 2 anos depois, vim à USP para trazer um livro, um manual de contabilidade pública, a pedido do dono da Atlas, senhor Francisco Hermann, para que eu fizesse um merchan. Conversei com o professor Eliseu, o professor Reinaldo, o professor Eliseu, diretor da FEA, o professor Reinaldo, chefe do departamento, e eles comentaram comigo que havia um edital de concurso aberto para a disciplina de contabilidade pública. E, pessoal, 27 anos depois de minha chegada na FEA, sou o atual chefe do departamento, graças a esse programa. E vocês poderão ver no vídeo que fiz da primeira turma, daqueles 11 estrangeiros, 7 são doutores e 4 continuam ainda como mestres. Um dia talvez cheguem, não mais o coronel que já faleceu, mas os outros 3 podendo ainda chegar a doutor. Foi uma turma exitosa. Parabéns ao programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, que nesta data completa 50 anos. Muito obrigado a todos e espero vê-los em 21, em um evento presencial depois da vacina. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos a esse live. Obrigado, Valmor. Eu acho que o professor Sérgio caiu. Estamos na live, é assim, né? Então, professor Eliseu, vamos começar com o senhor, pelos os nossos convidados especiais, que assim como o professor Sérgio, é um dos fundadores do PPGCC, professor emérito da USP. Eu não vou mais ficar falando de currículo aqui, porque senão a gente não acaba a live hoje, né? Então, não vou descrever os currículos dos professores, dos convidados que temos hoje. E já passo a palavra, então, para o professor Eliseu. Professor, eu acho que o professor Sérgio está tentando entrar aí, vamos ver. Está conseguindo, hein? A gente vamos entrando, conectando. Acho que agora está indo. Isso. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Poxa, está uma dificuldade. Caiu a linha. Vamos voltar à ordem original. Então, passo a palavra
para o nosso professor emérito. Daria para falar eu e Eliseu juntos? Claro. Eu já até apresentei o professor Eliseu também, né? 2 fundadores do programa e 2 professores eméritos da USP, o professor Sérgio também. Posso começar? Podemos começar? Eliseu? Está ouvindo, Eliseu? Posso só começar, depois tá? Bom, meu nome é Sérgio de Eudícides. Eu verifiquei que eu estou sofrendo aos 85 anos com um tipo especial de Alzheimer. Não lembro nem o passado, nem o presente. Eu só penso no futuro. Gostaram dessa? Gostou, Eliseu, dessa? Essa foi boa, né? Professor Eliseu, realmente, nós, eu acho que tivemos uma atuação nesses 50 anos do mestrado e depois do doutorado. Eu lembro mais do doutorado, para dizer a verdade, do que do mestrado. Eu fiz um cálculo, realmente, 2020 menos 1970, dá 50 anos, está certo, a comemoração de 50 anos. Porém, 2020 menos 1978, que foi quando conseguimos o doutorado, dá bastante tempo também, 42 anos. Então, realmente, eu lembro muito pouco da época do mestrado, sabe? Eu lembro mais que era quando apareceu a reforma universitária da USP, não sei se estou correto. Acho que a reforma universitária da USP é de 1969 e 1970. Obviamente, junto com a reforma, apareceu a nova metodologia dos cursos de pós-graduação, de mestrado, etc. Isso eu me lembro bem. Porém, é uma coisa muito interessante. Naquela época, a gente já tinha, em 72, nós completamos a listagem de doutores que se formaram pela metodologia antiga, né? E, se não me engano, o professor Eliseu foi o último doutor, né? Você defendeu a tese em 1972, não foi? 73. Entreguei em 72, defendi. 73. Exatamente. Aliás, interessante, eu tenho uma vaga lembrança de quem foi o seu orientador. Isso eu lembro. Você lembra? Dou a palavra ao professor Eliseu, depois continuamos. Desculpa, Sérgio, está uma chuva aqui, eu estou com dificuldade. O que você perguntou? Se você lembra quem era seu orientador, quem foi seu orientador. Mas eu posso colar aqui. Gente, esse homem foi de quem eu fui monitor, né? Já tinha sido doutrina, fui monitor dele, ele que me convidou para ser professor e foi o meu orientador e depois continuou sendo meu guru. Vamos lá. Na verdade, não ajudei em nada, mas eu considero o meu maior título na minha vida ter sido seu orientador. Tá? Eu aprendi mais do que você, com certeza. Bem, então, Eliseu, dá um start na coisa que você tem... como eu falei, eu não lembro muito bem do passado, mas se você dá uma chance, nós fazemos juntos a coisa, tá? Como o professor Sérgio falou, nessa reforma universitária em que muitos outros detalhes, houve a chamada departamentalização. Isso. E há um nome, né, que eu e o senhor Sérgio comentamos que a gente precisa lembrar. Quando foi criado esse sistema de departamentos, houve uma pressão muito forte para que passássemos a pertencer ao departamento de administração para a administração, mas a contabilidade se aproximar do tamanho da economia, que era enorme, era quem realmente mandava na faculdade. O professor Antônio Pérez Rodrigues Filho foi um homem, ele já era super titulado, era da congregação, etc., foi um homem que brigou para que se mantivesse isoladamente o departamento de contabilidade e atuária. Naquela época, inclusive,
e funcionavam os dois, né? Depois parou o atuário e voltou a funcionar. Esse professor Pérez foi também quem iniciou o processo, ele era chefe de departamento, ele que iniciou o processo de criação do mestrado, e ele colocou a primeira turma do mestrado em funcionamento. Eu não participava, eu não estava ainda fazendo o meu doutoramento. O professor Sérgio, se não me engano, não participou no começo porque nós fomos juntos, né, Sérgio, fazer o nosso treinamento nos Estados Unidos, e o professor Sérgio só voltou. E o professor Sérgio voltou. Então, veja, a criação do mestrado, no fundo, a criação do departamento e a criação da FIPECAF em 74. Então, a gente precisa lembrar. E aí eu queria entrar numa discussão seguinte. Na criação do mestrado, nós tínhamos lá, como vamos dizer assim, os maiores professores do departamento, era o professor Pérez e o professor Bolsinhas. O professor Bolsinhas, o auditor, aquele rigoroso da disciplina e o da perfeição. O professor Pérez era o homem de visão, era o homem da estratégia. Então, quando se falou na criação do mestrado, o professor Bolsinhas dizia assim, não, mas mestrado tem que ser como nos Estados Unidos, tem que ficar professores em tempo integral, que na época eram poucos, né? Eu, por exemplo, não era. Os alunos em tempo integral, nós precisamos ter não sei quantos doutores, aqui a gente não tem ainda, não sei o que. Bom, o professor Pérez falou, gente, nós temos que começar com o que nós temos. Tempo integral para aluno não tem jeito. Vamos começar, inclusive começou de noite, né? O curso começou com aulas noturnas. Então, repare o seguinte, se a gente é excessivamente técnico, se esquece, às vezes, da estratégia. Também quando você é extremamente estratégico e pensa só no futuro, mas não tem, talvez, uma capacitação técnica tão grande, dá problema. O que aconteceu? Houve nesse embate, primeiro, venceu o professor Pérez com a criação, mas a qualidade do curso ficou, e começou, principalmente a partir de 72, a ser liderada pelo professor Sérgio. Isto deu a direção depois do nosso programa de pós-graduação. Esse início, na minha memória, o professor Sérgio é muito fresco, porque eu participei ali olhando, né? Eu era o assistente olhando o que estava acontecendo. Bem, mas a gente não pode esquecer que uma coisa é, vamos dizer assim, uma certa ajuda ou liderança técnica, mas o impulso que o professor Pérez deu realmente valeu demais, porque, com todo respeito, eu sempre gostei do professor Bolsinhas, eu estou mais próximo da opinião do Bolsinhas do que do Pérez, mas se demonstrou que o Pérez tinha razão. Se ele não tivesse sido agressivo e insistido, a gente não teria conseguido a aprovação do mestrado naquela época. Então, realmente, a gente tem que reconhecer que a atitude das pessoas, a agressividade, às vezes no bom sentido, é que faz as coisas acontecerem, muitas vezes. Pois não. Continua, mestre. Bom, e daí é o primeiro mestrado em contabilidade desse país. Naquele tempo chamava-se mestrado em contabilidade. E foi passando o tempo, daí chegou 78, o professor Sérgio era o chefe de departamento, eu era o coordenador do pós, e engendramos, né, Sérgio, agora a criação do doutoramento. Essa realmente foi uma epopeia. Não vamos declinar o nome de quem nos atendeu e aparentemente não estava muito afeito a nomes, nada para bem de todos, né? Mas o que aconteceu é muito importante. Naquele tempo, os cursos de pós-graduação eles eram criados com a total autonomia da universidade. Não existia CAPES, etc. Então, nós não dependíamos nada do MEC. Aí fomos lá, né, professor Sérgio, né, eu lá falar com o pró-reitor de pós-graduação, que é quem podia nos autorizar o doutoramento. E como já preparou bem o ambiente o professor Sérgio, a resposta dele foi, mas doutoramento em contabilidade? Existe isso? Existe pesquisa em contabilidade? Gente, voltamos nós dois lá. Mas
a criatividade do professor Sérgio foi fantástica. Sabe o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos saber o seguinte, onde que ele é formado? Porque ele era formado no exterior, tinha um doutoramento no exterior. Eu também lembro, né? Não vou mencionar, né? Porque você de repente vai ensinar e acha no nome, etc. Aí ele deu o nome da universidade. Muito bem. Aí o professor Sérgio mandou, naquele tempo não tinha internet, então mandou cartas para aquela universidade e para outras universidades pedindo os programas de PhD in Accounting, né? Aí veio. E na universidade de onde ele era doutor, tinha PhD in Accounting. Aí apareceu com nós dois lá, e o professor Sérgio, tem coisa, a universidade tal é boa, né? Ótimo. Isso, acho que ele é formado lá. Lá tem PhD in Accounting. Acabou. Eliseu, se não me engano, já naquela época tinha mais de 500 PhDs em contabilidade nos Estados Unidos. Mas foi sensacional. Aí ele não teve como resistir, né? Tá ok? Graças a Deus. E depois um pouco da história, que inclusive parte dessa está escrita aí nesse livro, talvez uma parte do que nós estamos falando aqui também. Continuamos, e só que passaram mais alguns anos, a gente tinha o mestrado primeiro, o doutorado, e não tinha nenhum outro mestrado. Se é uma coisa que a gente nunca teve medo no departamento, é de ajudar a criar concorrentes, né, Sérgio? Isso, né? Saímos para que se criassem outras FIPECAFs por aí, etc. E saiu daí o professor Pérez, que era presidente da FIPECAF nesse momento, me pega, vamos visitar as universidades federais onde tem um núcleo mínimo de doutores. Normalmente os doutores eram ou doutor em economia ou eram doutores do exterior, tinha vários doutores do exterior na contabilidade, e tinha alguns doutores em contabilidade pelo processo antigo. Aí nós fomos para a Universidade Federal de Minas Gerais, tentar incitá-los a que criassem o mestrado, se a gente precisasse de alguma ajuda, etc. Nada. Fomos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá a coisa estava um pouco melhor, porque disseram, olha, nós acabamos de fazer um acordo que vamos participar do mestrado em administração e vamos ter aqui a sub-área de contabilidade. Mas vai ser mestrado em administração. Sim, mestrado em administração, mas vamos fazer. Mas um outro mestrado em contabilidade. Não, isso aqui está bem, nós vamos continuar. Bom, menos mal. Fomos à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nenhuma receptividade. Todas as desculpas, todas as dificuldades que a gente cansou de ouvir, não vamos repetir. Aí, quando estávamos indo de volta lá da Universidade Federal, o professor Américo Matheus Florentino, que era professor da Federal, nos ofereceu carona e no caminho veio falando assim, né, Sérgio? Olha, não adianta você criar um curso a mais, sem ganhar mais e não sei o quê. Ele desancou o negócio, foi uma coisa muito chata até para nós, né? É como todo mundo lá daqueles lá, só todos nós vivos aqui, né? Mas eu dou aula no ISEC. ISEC era o Instituto Superior de Estudos Contábeis da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eles tiveram um curso de contabilidade lá atrás que teve que parar porque eles fizeram um curso de tempo integral de 2 anos e houve um trabalho muito grande, infelizmente, político, contra o curso, porque era de 2 anos. Nathan Schuster é um dos formados nesse ISEC. Então, vamos lá. O professor Guimarães é um professor muito cabeça aberta. Bom, vamos lá, né? Nem tínhamos programado. Chegando lá, assim, não tinha celular, né? Chegando lá, o professor está aí, tá, vamos lá. Aí nós comentamos. A gente já tinha o Nathan fazendo mestrado. Nós falamos com ele, a resposta dele foi assim, bom, como é que nós não temos suficiente? Então, além do Nathan, que ia voltar, vai fazer o doutoramento, o Denilson, né? Mas esqueci o nome do outro, vão para lá fazer o doutoramento, vocês formam esses doutores para nós, para a gente montar aqui o doutorado. E assim, aí ele tinha, esqueci o nome também, de um professor que era o único que ele já tinha mandado fazer o doutoramento no exterior. Então, aí nós vamos ter o grupo pronto, né? Só que demorou, claro, para sair, porque eles tiveram que se formar, etc. Este curso, depois, quando a Fundação Getúlio do Rio resolveu não trabalhar mais na área nem de administração e nem de contabilidade, eles fizeram a negociação e esse curso foi inteirinho, o curso, os alunos e os professores para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Fundação fez um acordo com o governador e passou. Então, a UERJ, né?
foi a terceira. O segundo mestrado foi um negócio interessante, nós não tínhamos ido atrás. O Clóvis Yoshiki Beppo, que era da PUC de São Paulo, né? Da sua PUC lá hoje, né? Foi ser aluno nosso de mestrado, e ele, oh, vocês estão procurando, vamos montar na Católica. Bom, ele que foi lá, que conversou, que acertou, nós passamos por lá, e fomos, lá não tinha nenhum doutor. Então, nós fomos uma porção de professor Catelli, né? Que depois continuou muitos anos lá, o professor Paulo Roberto Fernandes dos Santos, eu acho que o Massayuki também foi, eu fui, o professor Sérgio quis ir, a reitoria não concordou. Quem é do tempo integral não pode dar aula em outra instituição. Eu não era tempo integral, eu fui. E lá nós voltamos, eu fiz um acordo lá, fiquei lá durante, acho que 4 anos, em 4 anos eu dei o curso, nesse meio tempo eles já foram formando o pessoal, etc. Depois eu saí e alguns continuaram. E, assim, conseguimos a criação de 2 outros mestrados, né? No Rio e na PUC São Paulo. Sérgio, eu estou falando sozinho. Não, continua, depois eu entro. Já foi alguns marcos importantes do nosso pós-graduação. Quando o professor Stephen Kanites, né, que foi meu colega de classe, foi o coordenador do pós, 2 coisas ele fez. Primeiro, foi lá e mudou o nome, não avisou ninguém, foi lá e mudou o nome do mestrado, ele como coordenador, falou de mestrado em controladoria e contabilidade. Nós precisamos dar um aumento no status, porque naquela época a contabilidade tinha realmente uma imagem muito, muito ruim. E foi pior é que deu muito certo, né? Aquele controladoria e contabilidade deu muito certo. E, perdão, Sérgio? Sem dúvida, né? Ainda hoje, quase todos se chamam contabilidade e controladoria, ou controladoria e contabilidade, etc. E o Pérez fez outra coisa. Também, sem falar, ele sempre foi desse jeito, mas veja bem, a cabeça de quem pensa lá na frente, do mesmo jeito, né? Só que ele era isso e era tecnicamente bom. O Stephen foi na criação da ANPAD, Associação Nacional dos Programas de Administração. Ele apareceu lá, amigo do pessoal ali da administração, né? E foram lá criar, ele estava na assembleia de criação e foi lá e colocou o nosso curso dentro da ANPAD. Dizer para o pessoal, mas por que ele é contabilidade, mas nós não somos sozinhos, né? Isso ainda não tinha os outros 2. Nós somos sozinhos, não podemos ficar desamparados. Moral da história, foi aceito e é por isso que o nosso programa tem esta afiliação com a ANPAD e, bem mais tarde, é que se criou o tal do Ampiconte. E os outros fatores importantes do nosso curso, alguns deles já mencionados, foram a dificuldade que existia do pessoal, né? Já vimos aí o depoimento, né? O pessoal das universidades públicas por aí conseguirem vir para cá, inclusive disputar com o pessoal de São Paulo, porque nessas alturas o nosso mestrado era muito voltado para profissionais, ele é muito demandado por profissionais. E daí se criou aquilo que ficou com esse nome, né? A turma dos estrangeiros. Então, o pessoal vinha dos cursos, fazia um semestre de nivelamento em contabilidade, matemática, né? O amor está lembrando aí? Inglês, né? Aí, quem terminasse o nivelamento e estivesse aprovado o nivelamento já estava dentro do mestrado, não precisava nem competir com os demais. E assim nós conseguimos ir atendendo, ampliando a distribuição do mestrado pelo país. Isso, o sucesso disso aí, já foi comentado, o sucesso desse mestrado com o pessoal de fora foi fantástico. Certo? Eu queria também adicionar alguma coisa, lembrar um professor Masayuki Nakagawa. Numa direção ao contrário, você e o professor Pérez foram lá buscar o pessoal de outras universidades para vir para a nossa, né? Tá ok? Aliás, nesse aspecto, o Pérez e o Eliseu trabalharam praticamente os 2, quase que sozinhos. O professor Masayuki liderou uma outra coisa, ao contrário. Me convidou e um outro professor, que agora não lembro o nome, convidou para a gente ir na Unicinos do Rio Grande do Sul
liderar a instalação do curso de mestrado. Veja que coisa interessante, né? Eu consegui acumular, durante 2 anos, a PUC, era possível naquela época, depois não podia mais, e a Unicinos. E, realmente, o Masayuki liderou um trabalho extraordinário lá, com a ajuda do professor Hernani Ott, né, que era o diretor da faculdade. Lá não chama faculdade, chama centro, é uma coisa assim, um nome diferente. Então, num certo aspecto, nós também, a USP, foi pioneira em introduzir outros cursos de mestrado dessa forma, diretamente com o trabalho nosso na Unicinos. Interessante isso. Também outra grande personalidade. É sim. E falar em internacionalização, o Stephen tinha sido que tinha fazer mestrado em Harvard, fez, mas ele fez em administração, né, naquela época. E o professor Masayuki teve a cara e a ousadia de ir lá, depois com titulação, ir para a Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, em Illinois. Era o número 1 na época, provavelmente, nos Estados Unidos. Hein? Número 1 em contabilidade. Não entendi. E também em administração. Sim. Ele fez finanças, né? O desempenho do Masayuki lá foi tão bom que ficaram perguntando para ele, se tiver mais gente boa, pode mandar para cá. E daí começou este fluxo, né? Até agora. O problema é que às vezes vai alguém e não volta, né? Masayuki foi pós-graduado lá, né? Então, são alguns aspectos, às vezes alguns pitorescos, etc., mas mostram que um programa como esse, ele não nasceu assim programado, discutido durante vários anos, em reuniões, com grandes planejamentos. Ele nasceu daquele momento de tumulto da criação do novo sistema da reforma universitária. O professor Dery, sozinho, ligou, ele tinha aquela visão, né? E depois muitas das coisas foram pensadas, planejadas, e algumas outras coisas aconteceram e ajudaram, estão aí até hoje, né, ajudando o nosso curso. E o outro que também nós desenvolvemos na época foi aqueles programas duais, né? Nós começamos a ir, fizemos assim, fomos, por exemplo, ao Mato Grosso. Nós demos um curso de mestrado da USP em Mato Grosso. Todo mundo ia lá, passava lá uma semana, voltava. Então, desse jeito. Fizemos isso no Ceará, fizemos isso em Belo Horizonte, fizemos isso, são 5 cidades, não estou conseguindo lembrar de todas. Muito bem, aí nós fomos podados. Aí já tinha nessas alturas o MEC e nos podou. Disse, não, mestrado e doutorado tem que ser feito exclusivamente na sede. A não ser que seja aquele, como é que chama? O dia inteiro lá, né? Que era um programa, então, aí sim, aí você ia, montava lá, era uma extensão da USP, mas tinha que ter uma universidade, tinha que ser feito com a universidade, tem um monte de detalhes. Moral da história, nós passamos a fazer isso também. Também foram 4 ou 5 desses programas desenvolvidos, aí já não era mais sob o nosso controle, mas um controle conjunto nosso e da universidade. Vejam que, vou repetir uma coisa que eu falei no início, vou parar de falar, viu, Sérgio? A gente trabalhou... Professor Stephen Kant, posso falar alguma coisa? Por favor. Stephen era tão diferente, tão inteligente, tão inteligente, e ele fez um projeto uma vez que os alunos, para entrarem no doutorado, no mestrado, já deviam estar com a tese pronta. Lembra? Impressionante, né? Mas uma coisa interessante, muitos anos atrás, eu me lembro dele defendendo uma tese que a nossa inflação era superavaliada na época. Lembra disso? Por quê? Porque era calculada nos preços de lista dos artigos que eram vendidos e não nas compras e vendas que aconteceram de verdade. Ninguém deu bola para ele nisso aí. Ele falou com os economistas do governo, etc. Vários anos depois, poucos anos atrás, um americano, se não me engano, ganhou o prêmio Nobel, praticamente com a mesma que o Stephen já tinha levantado 30 anos atrás. É impressionante, isso é verdade.
é história, né? Professores, agora eu vou ter que exercer o meu papel do chato aqui. E, bom, se você deixar, nós vamos até 10h30, mais ou menos. Histórias são fantásticas. E para nós que estamos na ativa aí também, nessas novas gerações, né, é mais legal ainda ouvir essas histórias. E a gente enfatiza muito no site o efeito multiplicador, né, que o professor Eliseu e o professor Sérgio falaram bastante. Agora temos uma seção no site bem legal com essas informações de como se fomenta, né, um programa que fomenta uma área como um todo. Bom, talvez no finalzinho a gente possa voltar a conversar. Então, desculpem, por favor, mas agora eu vou passar a palavra. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Eliseu. Uma outra fase, a fase do professor Broeder Lopes. Sandro Broeder Lopes, isso é muito importante. Quando foi criada a disciplina de teoria avançada da contabilidade no doutorado, era obrigatória, né? E queremos falar uns 5 minutos só sobre isso e fechamos, não é, Eliseu? O que você acha? Ou voltamos depois? Quem manda é o Lucas, é o professor Lucas. Se vocês me permitirem, a gente volta no final e aí a gente tem mais tempo para falar, porque, na verdade, temos o nosso horário, mas a gente pode, para os que querem ficar mais um pouquinho, a gente estende esse horário e continuamos. Por favor, tá bom? Tudo bom, perfeito. Obrigado. Então, vou passar a palavra agora para o mais um ingresso do programa, e que é o atual presidente da nossa Associação de Programas de Pós-Graduação, AMPCONT, já da nova geração, né, ingresso da nova geração, com a palavra o professor José Elias Pérez de Almeida. Obrigado, Lucas. Eu fico super satisfeito de ter sido lembrado e convidado para participar com vocês. Eu acho que se eu pudesse falar 50 vezes parabéns, eu falaria aqui agora, tomaria todo o meu tempo para falar 50 vezes parabéns para o PPGCC da FEA-USP. E honrado estar aqui com o professor Sérgio Eliseu, com a Maria Clara também. Então, são grandes líderes, ícones da área que eu tenho como referência. Todos nós, muita gente tem eles todos como referências. E eu também gostaria de escutar também do meu próprio orientador, o professor Sérgio começou a falar, né? Então eu fiquei curioso saber quais são as histórias aí, que talvez nem eu conheça, e eles têm muita história para contar para todos nós. Eu vou ficar esperando 5 minutos depois para poder escutar deles também o que eles têm a dizer dessa nova fase. E aí eu me sinto honrado estar aqui com vocês. O professor Fábio falou de vários professores que eu tive aula incríveis, o professor Irã também, que acho que foi durante um período de doutorado, também foi um professor muito fantástico, eu tive aula também, todos vocês, em algum momento tive aula, tive conversa no corredor. Agora, um ponto interessante, talvez, que o professor Sérgio e o professor Eliseu não saibam, é que eu conheci eles em 97. Só que não conheci pessoalmente, foi pelos livros, né? E aí eu, na faculdade, na biblioteca, falava, caramba, será que um dia eu vou ter a chance de conhecê-los? Na época não tinha internet, não tinha nada direito, nem sabia como é que era a foto deles, né, na época. Então, eu via como é que era difícil as coisas antigamente. Hoje, para a galera mais nova, é tudo mais fácil, está o dedo, você consegue procurar a pessoa na rede social, etc., fazer o contato e conversar. Então, foi assim, foram 10 anos até chegar ao doutorado em 2007. Se não me engano, o professor Fábio era o chefe de departamento, o professor Gilberto Martins era o coordenador da pós, eu acho, se não me engano, na época. Que a memória que o Alzheimer também chega aqui também, em alguns momentos. E aí foi um momento muito importante da minha vida, acho que eu fiz amigos para a vida inteira. A nossa turma teve uma característica especial que agregou 2, 3 turmas antes e 2, 3 turmas depois. Para os eventos sociais, para os almoços antes da aula, para os cafés da tarde, depois da aula, nos intervalos. Então, foram assim, momentos de aprendizagem, de conhecimento, de muita amizade com muita gente, espalhados pelo Brasil, né? Agora no exterior também muitos. Então, foi uma grande experiência de vivência, como experiência pessoal e também profissional. Também não posso deixar de agradecer, além dos professores, né, toda a equipe que sempre está à disposição dos docentes, dos discentes, que sempre salvaram a gente, né? Rodolfo, Cris, Belinda, Evandro, Juliana, entre outros, sempre nos ajudaram nesse período. Então, acho que o conjunto da obra, talvez essa integração, essa sinergia que as pessoas não percebem, eu acho que faz o programa ser o que ele é. E simular, criar novos programas. A gente mesmo já tentou fazer na época no projeto da CAPES, do Casadinho, tentamos fazer mas não fomos selecionados. E aí as coisas vão surgindo gradativamente. E a gente vai vendo como é que o programa impacta, né? Os docentes vão chegando novos em concursos, né? nas faculdades privadas, e a gente vê esse impacto até hoje do PPGCC e vai continuar. Como você mesmo mencionou, né? O impacto do professor Sérgio, né? na escala ao longo do tempo, o professor Eliseu também,
dos orientandos espalhados pelo Brasil, e a gente vê que a forma de pensar é muito legal no sentido que a gente aprende como eles pensam, não é só fazer o débito e o crédito, mas aprender a raciocinar a contabilidade, as pesquisas, problema de pesquisa, as provocações conceituais, que aí eu acho que a gente abre nossa mente para a gente poder avançar ainda mais. E aí, para quem está chegando, para quem os mais novos, né, que estão no programa ainda ou estão chegando, a gente sempre fala assim durante o doutorado, né, o mestrado, nossa, tem que acabar logo, está muito puxado, a gente está dando conta, está demais, está puxado, e aí quando acaba, defende, piora 10 vezes, a demanda aumenta 10 vezes, a gente vai abraçando projetos, a coisa vai crescendo, e todo mundo vai crescendo junto, e a gente vai fazendo o máximo possível para que todo mundo possa compartilhar o que aprendeu, né, os novos alunos, os novos orientandos. Então, a descendência deles não é somente o 1, 2, 3 acabou. E é dos orientandos, né, e vai esticando talvez ainda mais essa árvore genealógica dos docentes do PPGCC. E aí, nesse momento, já passando para minha parte final, já que o tempo é curto, eu também quero escutar mais, aprender mais. A Ampconte, quando surgiu, o professor Fábio foi o primeiro presidente da Ampconte. Então, já mostra mais uma vez para o PPGCC, a FE, a OEAC, fazendo todos os efeitos, a força também para ajudar a Ampconte nesse momento. E aí tem uma live da Ampconte interessante com os professores Fábio, Ilse, Jorge e Hernani, e que o Fábio lê a carta da primeira Ampconte, foi emocionante até. E ele visualiza a Ampconte naquela época, 2006, se não me engano, 5, 10, 15, 20 anos para frente. E hoje, quando a gente vê, muita coisa que ele previu aconteceu, está acontecendo. Então é legal ver essa visão estratégica de longo prazo, as coisas vão se concretizando, as pessoas vão se abraçando, vão dando as mãos e vão fazer um negócio em conjunto, que é, como está sendo falado a todo momento, é melhor estarmos juntos, né, de mãos dadas e indo, fazendo, não é crescer, eu particularmente não são competidores, né, são coopetidores, a gente coopera, a gente ajuda, talvez a gente compete em uma coisa na bolsa, em projeto ou outro, mas no sentido geral, acho que todo mundo coopera com todo mundo agrega na formação do próximo, em novas ideias, em pesquisas, expulsando, às vezes, alunos para o exterior também, para trazer novas ideias. Então, trazendo docentes de fora para cá também. A própria Ampconte, ela fez um trabalho muito grande de expansão internacional por causa do professor Fábio, entre outros professores que trouxeram, o Edgar também na época, trouxeram o Gerlando, entre outros, trouxeram também docentes de fora para ministrar palestras na Ampconte, no congresso. Então, essas pontes que foram feitas lá atrás, até hoje surgem efeitos. E aí, hoje, quando a gente convida alguém de fora, é muito mais fácil do que, imagina a época lá, convidar para um primeiro, segundo, terceiro congresso, quando... Quem que é o Ampconte? Quem é? Quem está lá? Hoje você fala assim, ó, já veio o professor tal, é muito mais fácil de convencer. A gente nem precisa nem falar quem veio antes, né, da palestra aqui na Ampconte no congresso. Então, é um trabalho conjunto, coletivo, que eu estou honrado de estar à frente com o Edilson, com o professor Marcelo, agora o professor Adelci, na diretoria, aprendendo muito com eles, e um grande aprendizado com todo mundo. E aí eu, particularmente, deixo a Ampconte braços abertos para o PPGCC, como já é, essa ponte sempre foi feita, sempre está aberta. Os outros programas, a gente sempre agrega não só os associados, mas também os que estão chegando, novos, para poder se interagir, se integrar, porque a pesquisa tem que avançar. E a gente sabe que um país que busca crescer, evoluir, ele tem que ter ciência, ele tem que ter pesquisa. E aí a qualidade dessa pesquisa é que vai determinar o futuro de uma profissão, de evolução do país, da economia, dos setores. E aí vale a pena a gente pensar. A pesquisa, ela é o que puxa, no futuro, o próprio mercado, a evolução do mercado. Então, nada melhor ou nada mais adequado que uma associação também para ajudar nesse processo. E aí hoje a gente pode ver todas essas sementes plantadas pelo PGCC lá atrás, nessa década de 70, chegando a galera do ano 2000, mudando essa transição de pesquisa, talvez o professor Sérgio fala isso, o professor Eliseu também, e os impactos para os novos estão chegando também com novas metodologias, novas abordagens e novas possibilidades de fazer pesquisa e de fazer toda o meio acadêmico, alunos, docentes, consigam aprender cada vez mais e compartilhar mais. E aí todo mundo a gente consegue consolidar melhor a nossa área para nos posicionarmos e justificarmos a nossa existência também no sentido de melhorar a própria sociedade com retorno das pesquisas, dos livros publicados, artigos, que acho que é a nossa função depois, no limite, né, nosso retorno para a sociedade também. Eu agradeço a oportunidade, estou super feliz, estou com frio na barriga de estar aqui com eles e uma honra minha. Obrigado. E parabéns novamente. Obrigado, Zé. E temos agora a honra de receber mais uma egressa agora do programa
e que é a primeira mulher a presidir algumas das principais associações profissionais da área contábil. Ela presidiu o Conselho Federal de Contabilidade, a Fundação Brasileira de Contabilidade, e atualmente preside a Academia Brasileira de Ciências Contábeis e a Associação Interamericana de Contabilidade. Com a palavra a professora Maria Clara Bugarim. Boa tarde, gente. Obrigada, Lucas. Quero dizer que estou assim extremamente feliz, honrada e nervosa também, né, Elias? De estar participando desse momento histórico, de estar dividindo essa mesa virtual tão seleta. E eu saúdo a todos os que nos prestigiam nesse momento e a todos dessa mesa, em nome dos nossos dois grandes acadêmicos e ícones da contabilidade brasileira e mundial, que são os acadêmicos da nossa Academia Brasileira de Ciências Contábeis, professor Eliseu Martins e professor Sérgio Diudísicos. Que prazer, professores, e que honra! E falar do programa, eu estava aqui já inteiramente emocionada, porque a história, né, a gente vai revisitar a nossa história, e eu pensava que poderia agregar algo mais recente, mas aí já 20 anos já se passaram. Eu vou falar um pouquinho do final da década de 90, quando em 96 nós tivemos a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases no nosso país, na época no governo Fernando Henrique Cardoso, e ali nós começamos, eu já estava envolvida no Conselho de Contabilidade, e o Conselho Federal travava um momento dificílimo, pensando nesse exercício profissional, onde aquela lei de diretrizes e bases, ela dizia que nós precisaríamos de pelo menos 25% de professores titulados nos programas. E para a nossa profissão e para a nossa categoria, isso seria inteiramente impossível. Então, o Conselho Federal criou um programa que se chamava Excelência na Contabilidade e procurou a FIPECAF e procurou a FEA, e naquele momento o professor Irã Siqueira, com toda a articulação do professor Eliseu, o professor Sérgio, todos os nossos precursores, Ari Osvaldo dos Santos, Ari que tem o maior coração do mundo com esse jeitão sério, mas que a gente precisa conhecer profundamente para ver a responsabilidade que ele tem e a vontade também de sedimentar essa ciência. E ali foi num momento de muita ousadia, não é, professor Eliseu? O Eliseu falava, porque naquele projeto se criou 5 polos para que pudéssemos disseminar esses programas. E aqueles polos foram o Ceará, do qual eu fui oriunda, Minas Gerais, professor, agora eu vou lembrando aqui, foi Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso e Pará. Então, um em cada região do nosso país, e ali nós formamos 100 mestres em contabilidade. Imagine o momento de carência, a ousadia do programa, fizemos um nivelamento, não vamos dizer aqueles que passaram, professor, eu preciso registrar aqueles que sobreviveram ao nivelamento, febre emocional das provas, Ari, lembrar do Barbieri, lembrar do Ari. Então, todos os professores, Prezar também foi meu professor, e foram momentos importantíssimos para a nossa vida, importantíssimo para o desenvolvimento da ciência contábil no nosso país. Então, comemorar 50 anos, bodas, né, as bodas de ouro, é um momento histórico e é um momento, como eu falei, de revisitar a nossa história e de homenagear e agradecer a todos vocês que construíram, tá certo? Uma história tão importante para todos nós. E eu queria fazer algumas homenagens, já falaram, mas eu vou falar nesse momento como aluna e de coração. Eu queria poder homenagear todos os meus professores em nome do Catelli, do nosso querido Armando Catelli, que me ensinou em uma das aulas, uma das maiores lições que eu tive no mestrado. Quando nós apresentávamos um trabalho e
usava uma definição do livro do Catelli, e ele provocava porque ele queria que a gente desconstruísse, que mostrasse que aquilo ali não era verdadeiro. E eu comecei a me sentir pressionada, eu falei, professor, mas a definição é de alguém que nós admiramos muito, que é de Armando Catelli. E ele riu muito e disse, eu continuo na sala de aula, porque eu acredito que nós formamos e nós estimulamos mestres para pensarem, para evoluir e para provar que esses conceitos estão errados. Eu quero poder presenciar a evolução dessa ciência. Para mim, isso foi uma coisa fantástica, onde demonstrava um espírito de humildade e de amor à ciência e à evolução da ciência, que foi uma lição fantástica. Um outro professor que já foi citado, mas também que eu quero aqui registrar, por sua generosidade, por sua afetividade, que era o professor Masayuki, que não foi professor do nosso programa, mas que a sala dele era o nosso escritório, o escritório dos estrangeiros, Ari. O Masayuki, ele ficava na porta buscando nos acolher, para saber o que é que vocês estão precisando, e aqueles momentos eram muito ricos, e eu faço questão aqui de registrar. Então, se fosse contar esses causos, seriam muitos. Quero agradecer a todos vocês e a cada um. Falei no Ari, volto a falar para dizer, Ariovaldo, nós conseguimos desmistificar a tua fama de mal. Nós conseguimos mostrar que por trás daquele seu jeitão, a gente conseguiu furar a couraça e descobrir um Ari generoso, descobrir um guerreiro que ia para a Fortaleza de jaqueta de couro para mostrar que estava ali armado, e nós tiramos a armadura e começamos a descobrir cada um dos seres humanos, Barbieri e todos eles. Então, não poderia deixar, terminando a minha fala, e o Lucas está aí com 5 minutos, Lucas, mas eu quero agradecer a todos os meus ex-professores, em nome do meu querido nova geração, contador Edgar Cornatione. Edgar, meu orientador, Edgar, amigo, Edgar, uma semente que floresceu, uma semente que hoje eu acho que orgulha todos vocês. O Elias falou aqui que as sementes foram plantadas, e a gente sabe que tem os provérbios chineses, né, que diz que todas as sementes de hoje, eu estava tentando lembrar, diz assim, todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje. Esse é o provérbio chinês. Então, eu olho para você, Edgar, aqui, e quero, assim, concluir a minha fala dizendo que as sementes que foram plantadas, elas foram plantadas por profissionais que amavam e continuam amando a nossa profissão. O terreno foi muito bem trabalhado, o terreno era fértil, foi muito bem trabalhado, as flores estão aí, você é uma dessas flores, e essas flores, gente, cada vez mais esse jardim é mais florido, cada vez mais a nossa ciência se constrói, se torna mais sólida graças a cada um de vocês. Um beijo no coração, os nossos agradecimentos, e vamos continuar juntos fortalecendo a ciência contábil no Brasil e no mundo. E aqui a gente tem orgulho de ser ex-alunas de vocês, representando aqui a minha turma dos estrangeiros. Eu vou dizer que essa contribuição é histórica e nós somos inteiramente gratos. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Bom, eu sabia que seria uma encrenca mediar essa live, né? Então, a gente sabe que tem muita história aí. Talvez o YouTube vá cortar a gente em algum momento. Bom, já cumprimos o protocolo, né? E quem quiser sair, quem tiver compromisso, porque agora a gente tem, né, uma reunião por hora, mais ou menos. Queria te pedir permissão para isso, Lucas. Eu estou indo para um outro evento, mas vou assistir depois o final, que vai estar gravado. Muito obrigada, gente. Exatamente. Obrigado, Maria Clara. Prazer. E, então, liberados todos que quiserem sair, mas a gente não tem obrigação de ficar com o protocolo a partir de agora, né? Então, quebrando um pouquinho desse protocolo, indo além desse protocolo, acho que a gente pode interagir se alguém quiser falar mais alguma coisa. O Ari foi citado, tem direito de resposta, né? O Edgar também.
Claro, gente, né? A gente não vai ficar muito tempo mais, porém, aberta a palavra. Aí, se alguém quiser complementar, né? Eu sei que está tendo muita gente comentando no chat também, elogios, pelo menos foi o que me disseram, mais elogios até agora. E vamos em frente aí. Então, Zé, por favor, também, se você tiver compromisso agora, tá? Também fica à vontade. E vamos seguindo, tá? Então, vamos seguindo mais um pouquinho aí, gente. Lucas, é o Ari, como você... Ari, por favor. O seu som está um pouquinho baixo, Ari, para mim. Tá. Eu gostaria de fazer um esclarecimento nessas citações que foram feitas, principalmente em relação ao que é o curso de estrangeiro, né? Eu queria explicar o porquê disso e porquê que eu acabei batizando esse pessoal de estrangeiro. Porque senão hoje, com essas coisas que a gente tem de preconceito, etc., pode ser que seja mal entendido. O que deve ficar claro é o seguinte: a gente considerava estrangeiros, não porque as pessoas fossem estrangeiras, mas por causa da diversidade que a gente tinha de formação política, econômica e social dentre as pessoas. Os vocabulários eram diferentes, os costumes eram diferentes. E eu dizia para eles o seguinte: vocês não vão ser estrangeiros em São Paulo não tem estrangeiro. Esse é o problema. São Paulo é uma metrópole que recebe todo mundo exatamente igual, independentemente de onde tenha nascido. Vocês vão voltar, vocês vão ser estrangeiros na cidade de onde vocês vieram. Porque esse era o compromisso que eles tinham. Fazer o curso conosco, mas tinham o compromisso de voltar, não poderiam ficar em São Paulo. O Valmor é um exemplo, ele foi, mas voltou. Depois ele veio para São Paulo. Então eu falava, vocês vão ser estrangeiros na cidade de onde vocês vieram. Por quê? Porque vocês vão ter problema com os professores que formaram vocês, com os colegas que vocês tiveram, e etc, etc. Da mesma forma que nós seríamos estrangeiros sendo colocados fora. Tá certo? E para minha alegria, tá certo? Muitas vezes eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que saíram do nosso curso dizendo para mim: Ari, realmente você tinha razão. Eu não fui estrangeiro em São Paulo. Eu hoje sou estrangeiro na faculdade que eu dou aula por causa da dificuldade que eu tenho de conversar com as pessoas. Tá? Então tem que ficar claro isso. Eu agradeço as citações que foram feitas. Eu nunca fui um cara difícil de tratar, muito pelo contrário. Eu tenho só um defeito: eu tento ser justo e honesto no trabalho e sou corintiano. Esse é o grande defeito que eu tenho. Tá? Mas muito obrigado por tudo e pelas referências. Temos uma pergunta no chat, né? Se você não vai falar, vai Corinthians. Não, eu não vou falar, porque se eu falar vai Corinthians, os caras vai para onde? Vai para a segunda divisão. Então eu não vou falar vai Corinthians, mas vai Corinthians. Muito bem. Lucas, Edgar aqui. Eu queria, muito brevemente, por conta do adiantado aí, mas eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar junto com todos aqui nessa mesa. Agradecer muito a gentileza, né, da Maria Clara também, da referência, mas destacar, além dos parabéns ao programa, né, e tudo que já foi mencionado, reconhecer no corpo discente, né, porque a gente viu aqui praticamente todo mundo foi aluno, né, do programa, e reconhecer a força que o corpo discente tem juntamente com a estrutura, com os professores, etc., que, em geral, a gente foi muito bem sucedido na identificação e na seleção desse grupo, né, ao longo da história. E basta olhar o que significa a coletividade de egressos do programa, né, como isso impactou substancialmente organizações e a nossa nação. Então, deixar aqui o reconhecimento a todos os que passaram por aqui, né, e os parabéns ao programa. Obrigado. Obrigado. Professor Sérgio, professor Eliseu também, acho que se quiserem complementar com alguma história imperdível também. Seu som, Sérgio professor. ia falar de uma coisa, mas eu vou falar, porque ele não é capaz nunca de falar dele, tá? O professor Sérgio, a gente passou por algumas fases aí no programa. Até a época do professor Sérgio, as teses de contabilidade tinham que ser absolutamente dissertativas, não podiam ter números, só no seu número da página. O professor Sérgio já quebrou uma tradição fazendo simulações. Eu me lembro, tem gente que falou: mas que é isso, precisa fazer.
botar aqui em simulação, exemplo, etc. E daí vem essa nossa fase, realmente dentro do normativismo, e ficamos talvez excessivamente, muito tempo demais no normativismo. Nós só tínhamos lá do passado duas teses, vamos chamar assim, empíricas, que era do José Rafael Gualhardi, que pouca gente se lembra, tá certo? E do Stephen Kennedy, previsão de insolvência. Mas fica até que o próprio professor Sérgio, não foi o Bloed, foi ele, Sérgio, criou a disciplina, começou a dar a disciplina introduzindo os métodos quantitativos, e um dos primeiros alunos foi o Bloed, fora do normal. Aí, né, nosso colega brilhante, professor Bloed, deu a continuidade. Mas então, ele começou lá atrás e depois terminou, e agora nós estamos reclamando, né, Sérgio? A gente quer um negócio misto, né? Sem dúvida. Acho que a ênfase em trabalhos quantitativos começou em 1968 com o trabalho de Ball e Brown, né? Que fizeram um trabalho extraordinário. E já nos Estados Unidos, naquela época, realmente continuou. E como a gente imita muitas coisas dos Estados Unidos, nem sempre as melhores, nós também entramos nessa, né? E eu não vou dizer que eu fui o introdutor disso, mas eu achei que era importante que o nosso departamento tivesse uma formação quantitativa melhor. Afinal de contas, até em psicologia se usa matemática e estatística. A coisa evoluiu muito. Foi criado, naquela época, um curso de teoria avançada da contabilidade, privativa do doutorado. Bom, quem vai dar essa aula? Eu não tinha as condições totais de dar essa aula, mas mais ou menos gostava de matemática, etc. Fui o primeiro professor dessa disciplina. Um ano depois que nós começamos, me apareceu um aluno que sabia mais do que o professor sobre metodologias quantitativas. Quem era esse aluno? Era o professor Alexandre Broed Lopes. Aliás, é muito interessante a exposição do professor Ari naqueles chamados estrangeiros, né? Que havia muitos professores de universidades e outras universidades federais nesse curso de teoria avançada. E não foi fácil a mudança de linguagem, porque eles vinham, a maioria, com a teoria italiana tradicional clássica. E a nossa disciplina era completamente diferente. Mas, no fim, como o professor Ariovaldo falou, não só nessa disciplina, como em outras, eles chegaram à conclusão que ficaram estrangeiros mais na cidade deles do que em São Paulo. Mas eu acho que também pegamos muita coisa boa do pessoal da área da área normativista. Por exemplo, tivemos alunos da Universidade Federal da Paraíba que realmente eles tinham uma ideia de teoria completamente diferente. Eu aprendi também com eles. Eu acho que todos aprendemos juntos. Mas, então, depois, lamentavelmente, não sei por que eu me afastei da USP, pedi aposentadoria, talvez, muito cedo. O professor Eliseu nunca me perdoou por isso, né? Mas continuei, depois de aposentado, a dar essa disciplina de teoria avançada juntamente com o professor Broedel, que já tinha se formado naquela época, né? E logo depois, em 94, na verdade, em 93 fui para a PUC, em 96 que realmente tomei posse na PUC, e realmente o próprio professor Broedel continuou essa disciplina. Não sei se ela existe ainda mais, com as novas alterações que houve no currículo, mas ela está aí. O professor Broedel realmente é uma pessoa de primeira linha, principalmente na área de teoria positiva da contabilidade. É uma história muito interessante para contar, tá ok, Eliseu? Mais alguma coisa? Eu acho que, de minha parte, eu só quero dizer o seguinte: a gente deixou de citar várias pessoas que fizeram tudo isso, que hoje é o Departamento de Contabilidade. E, principalmente, eu quero dizer o seguinte: eu falei no início que eu sonho com o futuro.
eu quero estar no futuro, eu quero aprender muito ainda. E quero aprender muito com as novas gerações. O Cornacchione praticamente é um dos líderes dessas novas gerações. E realmente nós trabalhamos o melhor que podíamos e entregamos a vocês agora a continuidade dessa época gloriosa que vai perdurar para sempre na nossa querida Universidade de São Paulo e especificamente do Departamento de Contabilidade e Atuária. Obrigado. Vou pedir o seguinte, não se esqueçam desses dois nomes. Quem foi o idealista, o estrategista, de quem brigou para fazer mudanças significativas, inclusive a introdução do mestrado, e de quem depois deu toda a orientação técnica do mestrado, que foi o professor Sérgio. Nunca nos esqueçamos deles dois. Obrigado. Lucas, eu gostaria de, como chefe de departamento, agradecer ao professor Sérgio, ao professor Eliseu, ao professor Ari, ao professor Fábio, Antônio, Edgar, Lucas, José Elias, a professora Bulgarim, por estarem conosco nesse momento, quando o nosso programa completa 50 anos. Para nós é uma alegria tê-los sempre conosco e, certamente, professor Sérgio, o senhor contribuirá muito ainda conosco, porque sua presença é importante. Professor Eliseu, que ainda está em sala de aula conosco, contem com o nosso departamento, queremos que os senhores continuem ligados conosco por muitos anos. Muito obrigado pelas suas presenças. Esse evento foi abrilhantado com as suas presenças. Muito obrigado. Obrigado, Valmor. Obrigado a todos. Se ninguém levantar a mão, a gente vai se despedindo, agradecendo a presença de todas e todos que estão assistindo também no YouTube. E eu espero que todo mundo mantenha aí a saúde em dia e que a gente se encontre em 2021, espero que presencialmente, né? Espero que a gente possa se encontrar presencialmente para mais um capítulo dessa celebração. E, bom, sem sair da minha casa, estarei em breve na abertura do congresso da Ampconte. Também acho que em nome do Zé Elias, né, convidando para o congresso da Ampconte. Estaremos lá na abertura também. E, gente, muito obrigado. Eu acho que foi um momento histórico. Visitem o site, né? Não deu para ficar falando mais do site, né? Mas está lá. Está lá, então visitem, a gente vai divulgar isso e tem muito do que foi falado aqui. Está lá contado no site. A gente vai enriquecendo com mais e mais histórias, porque são, afinal, 50 anos e não terminou, né? E não acaba aqui. Os primeiros 50 anos. Muito obrigado. Vamos encerrando aqui a gravação, encerrando a transmissão e nos vemos, espero que em breve, com vacina. Até logo. Obrigado. Tchau.